Aleluia. Paz, queridos. Amém. Deixa eu me apresentar mais do que meu nome é Marcos, né? Como o pastor falou, me chamo de Marquinhos. Eu não sei por que isso, né? Não tenho ideia por que Marquinhos, mas me chamo de Marquinhos e eu moro aqui perto, há 3 anos. Eu não morava aqui, eu morava em Alvorada. E lá, eu e minha esposa Sheila, nós administrávamos, era pastores de uma igreja, né? Ministério Águas Profundas, que a gente ficou pastoreando lá por 13 anos, creio que por 13 anos. E foi um trabalho muito bacana, muito legal. Aprove Deus que a gente viesse para cá. A gente está amando esse lugar, a gente está amando as pessoas que a gente tem conhecido. Gente de primeira categoria, e nós estamos muito felizes. E aprove Deus que nós estivéssemos aqui. O meu trabalho lá encerrou, fechou um ciclo, né? E geralmente a gente diz, olha, encerrei a igreja porque não deu, em função financeira ou de pessoas. Não foi assim. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Fechou um ciclo. Glória a Deus. E eu não sei o que Deus quer, só sei que grandes coisas Ele vai fazer. Aleluia. Amém? Então vamos para a palavra? Louvado és tu, Jesus. Aleluia. Eu não sou de me estender muito nas minhas pregações. Glória a Deus. Eu não passo de 2 horas pregando. Para mim é assim, ó. O Senhor fechou a cortina, a gente diz o amém, Aleluia. ora e agradece ao Senhor. Aleluia. Mas eu procuro não levar muito tempo, porque eu aprendi uma coisa: a ministração do Senhor, ela tem que ser uma ministração onde o Senhor fala e o Senhor não leva muito tempo para convencer. Glória a Deus. Depois é do homem, que o homem pensa, não, tem que pregar 1 hora, eu tenho que pregar 50, 1 hora e poucos. Não, a gente vai determinado pelo Senhor. Aleluia. Então você pode abrir a sua Bíblia Oh, Jesus. lá no João 14. João 14. E nós vamos ir falando mais. Eu vou ler alguns versículos aqui e depois a gente já vai. Porque eu gosto de pregar a Bíblia, Glória a Deus. Aleluia. a palavra de Deus. Aleluia. Sabe por que isso, pastor? Porque eu aprendi na Bíblia que é ela que liberta, é ela que salva. Glória a Deus. Então é por ela que a gente tem que ministrar. É verdade. Amém, amados? Amém. Então a palavra diz assim: não se perturbe o vosso coração, crês em Deus e crês também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar, e quando eu for, vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui, Jesus ele está reunindo esses discípulos, e desde o 13, capítulo 13 até o 16, é uma das últimas conversas que ele tem de ensino e de preparar eles, porque ele estava já a ponto de ser crucificado. E Jesus ele começa a falar, e eles começam com muitas dúvidas. Então quando ele chega no 14, antes disso Pedro ele diz que morreria por Jesus, e Jesus disse assim: não, Pedro, quando o galo cantar, vai ligar 3 vezes. Aí ele começa, olha só como ele começa isso aqui: não se perturbe o vosso coração. Pastor, posso descer? Eu gosto de descer. Fica à vontade. Eu vou te dar trabalho, irmão. Não, vou puxar para trás. Então vai pra cá com isso. Puxa pra cá. Quando ele fala isso, porque aqueles irmãos estavam
estava agitado, estava perturbado. Sabe quando às vezes a gente se perturba com alguma coisa que pode acontecer? O que vai acontecer? Por que o Senhor vai ir? Por que o Senhor vai nos deixar? Por que o Senhor está dizendo que vai sair, vai ir para um lugar onde eu não posso ir? Ele estava perturbado, ele começa ali: não perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Crês em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas vezes a gente deixa de crer realmente na hora da perturbação em Deus e em Cristo. Nós deixamos de crer quando nós precisamos mais crer, mais ter fé para que as coisas aconteçam. E nós deixamos de crer em Cristo. Aleluia. E ele diz: calma, eu vou, mas eu vou ajeitar lá, eu vou arrumar um lugar, tem muita morada, tem lugar para todo mundo. E daí Jesus ele começa a falar, e olha só o que ele diz lá, se eu não me engano, no 4, ele diz que ele vai, mas ele vai voltar e vai tomar para si, para levar aonde ele está. Aleluia. E pastor, ele está falando na vinda dele, já desde aquela época. E muitas vezes nós não abrimos nossos olhos, e tentar cada dia viver melhor na fé de Cristo, para que um dia a gente também, quando ele chegar, ele nos chame: olha, eu também tenho a morar com vocês, um lugar que você está preparado. Deus, Senhor. Para que nós possamos entrar lá, e quando nós entrar lá e dizer assim: bem-vindos, bendito do meu Pai. Aleluia. Bendito do meu Pai, bem-vindos. Nós temos que viver para isso. Amém. A gente quer tanta coisa do próximo, do pastor, da igreja, e muitas vezes não nos reconhecemos como verdadeiro cristão, aquele que pode. E ali aquele assunto começa a desenrolar. E ele chega, olha só o que ele fala, lá no 14:16, se eu não me engano. Eu rogarei ao Pai para que me traga outro Consolador. Olha o que ele diz: outro Consolador. Porque ali ele já estava. Ele era aquele que consolava, mas era aquele que consolava, que dizia: olha o que eu faço, faz o que eu faço, anda comigo, não se desvie do caminho. Vocês não entenderam isso cara a cara. Mas ele precisava ir. Porque o outro Consolador tinha que vir. Para que? Para habitar em nós. Amém. Para habitar em nós. Consolador é aquele que cuida. Consolador é aquele que encaminha. Consolador é aquele que te convence. Glória a Deus. Essa é a palavra do Consolador. Ele te consola nas horas mais difíceis, mas te convence das coisas erradas, te convence do caminho errado. Amém. E quem faz é tu. Quando Jesus estava, ele agia e mostrava como era. E hoje não, o Consolador diz assim: sai desse caminho, vai para o outro e tu faz, porque tu está escutando a voz do Espírito Santo. Quando nós escutamos a voz do Espírito Santo, a gente pode tudo, porque a palavra do Senhor diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Irmãos, esse tudo é tudo mesmo, mas não é algo assim, eu posso, então eu vou orar para que Deus me dê uma casa, um carro. Lógico que Deus pode fazer isso, mas o tudo é tu ter a convicção, o poder, porque o Senhor Jesus diz assim: eu vou, mas vocês vão estar aqui cheios do Espírito Santo e vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos dá poder. Ele foi e deixou o Espírito Santo, o terceiro da Trindade, um Deus. Aleluia. Foi um Deus Filho, e ficou Deus Espírito Santo. Nós não estamos desamparados. Nós que somos chatos, nós que achamos que o pastor pode fazer por mim, o irmão lá que é do joelho pode fazer por mim, mas a capacidade de fazer por você mesmo,
você tem. É verdade. Porque o mesmo Espírito que habita no pastor habita em você. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero, pastor, uma igreja cheia assim de renovo. O renovo. Eu quero aquele baque, a transformação, aquele fogo. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dar uma boa notícia. Esse fogo não está dentro de uma igreja, esse fogo está dentro de ti. É só uma Aleluia. fora. Aleluia. Fora, esse fogo não vai acontecer nada. Se tu não ir buscar no Espírito Santo, andar nos caminhos certos, o que ele te conduz para fazer certo, você não vai vencer. Se não tiver fé, confiança, como a irmã teve, você não vai alcançar o seu propósito. Glória a Deus, Senhor. Às vezes a gente quer alcançar os propósitos na base do joelho do outro. O Senhor, Ele é claro, a Bíblia é clara quando diz assim, ó, entra no teu quarto secreto e ter com Ele. Glória a Deus. Porque Ele vai te renovar, Ele vai te encher. Esses homens ali não sabiam o que o Senhor estava falando, porque ainda o Espírito Santo não estava nele. Ele não conseguia entender, porque a gente começa a entender, como o louvor diz, é de dentro para fora. O Espírito Santo está dentro para fora. A gente não consegue entender, às vezes, muitas coisas que o outro fala. Eles só entendiam o milagre que Jesus fazia. Eles entendiam o milagre que curava, que o cego enxergava, eu ia dizer o mudo andava, mas o paralítico andava. E eles entendiam, é o Messias, é o enviado de Deus. Mas o que ele falava, dizia, olha, vocês têm que andar assim. Eles não entendiam. Porque a compreensão da palavra de Deus, das coisas de Cristo, ela só vem com uma coisa: o Espírito é que te mostra, o Espírito é que te revela. Se é a revelação do Espírito Santo, você não entender nada do que eu estou falando. Em nome de Jesus, é verdade. É Ele que te convence. E esses homens aqui, eles começaram a sentir, e logo aconteceu tudo aquilo, e Pedro negou, mas veio o dia, Atos 2, a profecia de Joel, Atos 2, Pentecoste, é o que todo mundo espera, mas espera hoje, mas como se o Espírito Santo está aqui, ele fez esse movimento. Glória a Deus, aleluia. Quer ter um Pentecoste, nós podemos ter com essas quantia de pessoas que está aqui. É só nós começarmos a adorar realmente, a adorar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento das coisas de Deus. Vamos vai sair pelaquela porta, por essa janela. O Espírito Santo de Deus, eles não sabiam que era isso, quem era esse Consolador. Eles não são culpados que era novidade. Hoje para nós não é novidade, mas para eles é novidade. É verdade. Era novidade porque eles se reuniram numa casa. Diz que se reuniram quando eles estão ali falando das coisas de Deus, se adorando, clamando, pedindo uma direção ainda para Jesus. A palavra diz que invade um vento forte naquele lugar, e línguas repartidas como se fosse fogo. Eles começam a pousar num no outro. Porque aquela cidade estava cheia de estrangeiros, eles tinham que entender a palavra de Deus. Eles saem para fora daquela casa e eles começam a pregar. Pedro, aquele pescador toscão. Mas é Pedro, viu? Não é Roberto. Pedro, o pescador toscão. Aí, ele começa a pregar, as pessoas começam a entender as coisas de Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo. Porque uns momentos atrás, aquele homem não sabia nem falar. Mas o Espírito Santo é que transforma, o Espírito Santo que dá capacidade. Aleluia. O Espírito Santo é que nos molda. Verdade. Se você me perguntar para o pastor, para a pastora aqui, quando eles pegaram a primeira vez o microfone para falar em público, mesmo que seja para 3, 4 pessoas, é um nervosismo, a gente não sai nada. Sabe por que isso? Porque a gente ainda está na nossa carne achando, eu não vou conseguir. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos enche, nos dá a palavra certa. Essa palavra é de motivação para você saber que você pode sim todas as coisas, porque o Espírito Santo faz morada na
casa do teu Deus. corpo. Aleluia. Ele vive no teu ser. É. O Espírito Santo é que mexe as águas. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele habita aqui dentro. É. Você precisa de você mesmo. Glória a Você Deus. precisa de você mesmo Glória a Deus. para buscar o poder do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, quando nós estamos em Cristo, Jesus diz assim: eu sou a videira. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Verdadeira. Quando um ramo ele não está dando fruto, o pai que é o agricultor, ele corta e lança fora. Agora o ramo, quando ele dá fruto, o pai que é o agricultor, ele limpa para que dê mais fruto. Aleluia. E esse fruto só vem através do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos ligados no corpo de Cristo, nós estamos ligados no Cristo, nós estamos ligados nele. Então, Ele é que nos dá condições de vencer, de superar isso que a irmã falou. Isso que eu passei, isso que o pastor passou antes de se converter. Quem é que acha que convenceu ele, né? Uma sessão lá que o melhor, o mais poderoso estava dele, não estava fora embaixo, mas sim poderia estar dentro dele. Lógico que antes tem que limpar a casa, mas dentro dele. Pastor, um dia fizeram isso comigo. Um dia eu cheguei e disse assim: eu não quero mais. Eu estava pronto. Estava na sessão, estava tudo preparado. Ia começar. E eu sentado, mas chegava antes, eu tomava um chimarrão, conversava com os amigos lá. Foi tão forte que aconteceu comigo que eu levantei e disse tchau. Aí eles, onde é que tu vai, cara? Vou começar. Estou indo embora. Oh, glória a Deus. Estou indo embora. E eu não entendi o porquê me deu aquilo. Estou indo embora. Fui embora. Fiquei 2 anos sem frequentar nada. Ô, Senhor. Oh, Deus glória a me Deus. tirou da casa de banda, me deixou a ver na vida. Eu não sabia. Eu vou dizer para ti, resultado de oração, irmã, como você falou. A minha avózinha, meu avôzinho, joelho dobrado, crente fiel, crente de verdade, Glória a Deus. crente que não aceitava perder, ainda mais um neto para Satanás. Glória a Deus. E ali eu fui sacado, até o dia que eu me converti mesmo. Eu larguei todas as minhas roupas de batalha, tudo na mão do pastor, que eu tirei a minha esposa. E ele me levou, eu fui na igreja. Há 24 anos atrás. 24 anos atrás. Os bancos eram assim, pastor. Esses bancos, quando eu me dei por si, estavam todos nos cantos. Cada coisa era um banco para cada lado. E ali eu comecei a libertação, fui liberto. E nunca mais saí da presença de Deus. Oh, Nunca glória a mais Deus. saí de dentro da casa do Senhor. Aleluia. Aí eu entendi que naquele momento eu fui limpo. Naquele momento eu fui limpo. Eu aceitei Jesus Cristo, o Espírito Santo tomou a minha vida. O Espírito Santo transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida porque eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito ali, meu e Deus. Que quando a minha pequenininha, que ela é pequenininha ainda, também, filhota de 2 grandão, não pode sair muito grande, né? Quando ela nasceu, eu fui olhar ela na maternidade. E eu tinha uma vida toda errada. Eu olhei para ela, chegando lá dentro da maternidade, toda enrugadinha, cheia de meleca, toda assim, unha grande. Ali eu já chamei ela de princesa, que eu chamo até hoje. Glória a Deus. Aí eu cheguei para Deus, nunca tinha falado com Deus. Disse: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero que minha filha cresça e não veja ninguém, escute ninguém dizer que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Eu quero que a minha
minha filha escute que o pai dela é algo de bom. Oh, glória a Deus. E eu aceitei Jesus. Criei minha filha nos caminhos do Senhor. Aleluia. Ela é uma grande serva do Senhor. Aleluia. Ela é uma grande serva. Pregadora de primeira. Porque ela bota o joelho no chão. Quando ela ia pregar, pastor, é o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso aí, não sei porquê, mas o Senhor vai. Se tem alguém aqui que precisa disso. Quando eu dizia para ela, já com 12 anos, a irmã Nara conhece ela, o pastor também conhece ela. Ela ia para o quarto dela, mas ia falar com ela e dizer, não, Vitória está orando. Ela ficava orando o dia todo, escutando louvor e orando. De noite eu fogava ela. Ela tinha muito entendimento, tem muito entendimento. Canta muito bem. Aleluia. Hoje ela está congregando na Brasa Church, né? Lá no shopping. Ela é uma serva de Deus. Aí eu entendi que esse propósito não era só meu, mas era para a vida dela. Aleluia. Era para a vida dela. A transformação não era minha, era para a vida dela. Glória a Deus, Senhor. Essa menina me salvou. Amém. Deus usou ela para me salvar. E o Senhor terminou a obra. É o Espírito Santo que convence as pessoas das coisas. Verdade. Porque quando nós não deixamos, não demos brecha para o Espírito Santo entrar, só demos brecha para o demônio fazer o que quer. Quando nós começamos a só dar brecha para o demônio fazer, você nunca vai enxergar as coisas maravilhosas que tem na tua frente, que é colocado todo dia na tua frente, que é as coisas de Deus. Nós não enxergamos, sabe por quê? Porque quando nós estamos fora do caminho de Deus, a gente diz, esses crentes são loucos, esse crente é isso, o crente é aquilo. Mas não enxergamos o que está por trás, ou melhor, o que está por dentro deles. Aleluia. Porque o Espírito Santo ele é visível para as pessoas como na tua atitude, conforme tu anda, conforme o teu testemunho. Se tu andar reto, se tu andar conforme a vontade de Deus, uma pessoa vai olhar e vai dizer assim, como essa pessoa mudou, como transformou, o que está acontecendo com ela, por que eu não consigo, por que eu não mudo de vida, eu vou conversar com ela. Quando vem, entra por essa porta e começa a entender. A principal coisa para a vida do homem é estar na presença de Deus, Glória a Deus. estar focado nas coisas de Deus. Deus tem uma obra para cada um, Deus tem propósito para cada um, e os propósitos de Deus nunca são um maior do que o outro. As pessoas que botam isso na cabeça, as pessoas que acham que a pessoa que está aqui em cima, o pastor, o dirigente, ou o músico, ele é maior do que aquele que está ali, ou que está cuidando da porta. Não. Eu tenho o irmão em Cristo, que ele sabe como é que ele foi ganhado para Cristo? Não porque achou o culto uma maravilha que foi tocar, porque o da porta recebeu ele com sorriso. Aleluia. E ele disse, é esse lugar. Eu quero voltar lá para ser recebido daquela forma. Sabe por quê? Porque a pessoa precisa, às vezes, de um abraço, de um sorriso. Muitas vezes não dá tempo da gente cumprimentar ou conversar com alguém quando chega no culto, mas aquele lá da porta é o mais importante. Ele é até mais importante do que o pastor aqui. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está aqui. Que bom. Glória a Deus. Isso é transformador, tu já entra diferente. Oh, glória a Deus. Já entra diferente, porque quando tu entra numa igreja que tu entra, passou, ninguém sentou, tu sai, passou, ninguém. O cara não volta mais. Agora, se tu for ali atendido, então não tem cargo mais importante. É verdade. É importante quem está dentro de nós. Esse espírito que habita aqui, pastor, é diferente do teu. Não tem que ser, não pode ser. É verdade. Não pode ser. Aleluia, Jesus. Não pode ser. O Espírito Santo é só um. É. É que transforma. Quando a gente, às vezes, está com uma joia na mão, muitas vezes não está valor.
gente não está enxergando. Outra pregação, eu falei disso, eu vou falar aqui agora. A palavra de Deus fala que tinha uma mulher que ganhou 10 dracmas. Foi 10, né? 10. Perdeu uma. E ela perde essa uma. O que ela faz? Ela vai lá, acende uma luz, quer dizer, quem traz a luz é Jesus Cristo. Na escuridão tu não enxerga nada. Acendeu a luz, o que ela faz para achar? Ela varre a casa, ela tira a sujeira. Se nós não tirar a sujeira para enxergar a joia, que é o Espírito Santo, não vai acontecer nada na tua vida. Agora, quando nós tirar a sujeira e enxergar aquela moeda preciosa que te faltava, aquilo era o que faltava, eu tenho que ter 10. Ai, pastor, eu estou assim, agoniado, estou vazio no meu coração, estou vazio aqui dentro. Claro! Aí dentro está cheio. Está vazio porque está faltando alguém, está faltando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que falta nesse vazio. É intimidade com Deus, é buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É dizer assim, eu posso. Você pode chegar, pastor, vai orando por mim aí que eu estou com uma peleia. Eu peço ajuda também. Tem que pedir ajuda. Mas tu tem que saber, quem vai fazer a diferença vai ser tu, não o pastor. Jesus curava e dizia assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Jesus dizia isso. Ele não dizia porque eu sou filho de Deus. Não é tua fé, se tu não quiser, não vai ser. É verdade. Se tu não quiser, não vai ser nada. Agora, quando nós começamos a ver, a enxergar as coisas e dizer, não, eu quero. Aleluia. Te colocar na presença de Deus. Pastora, eu não tenho nem conversa com Deus, eu não sei conversar, não sei. Mas tu não precisa dizer muita coisa. Se tu sabe falar com teu esposo, com a tua esposa, se tu sabe falar com teus irmãos, enfim, tu sabe falar com Deus. Aleluia. Aleluia. É uma conversa simples. É dizer o que tu está precisando, o que tu quer ser revestida. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que a gente só pede, a gente não agradece. Quer ver alguma coisa difícil? É tu agradecer antes de acontecer. E é difícil isso. Certa vez me roubaram uma moto. Entrei numa padaria, o cara estava lá, 2 caras para assaltar. E eu senti, eu digo, eu vou sair. Não deu tempo, o cara fica aqui. E eu estava de moto. Pegaram a chave da nossa moto, levaram. A moto era zero, nova, eu tinha comprado. Eu disse, perdi a moto. Eu falei que eu nunca saí da igreja, nunca saí mesmo. Mas eu estava meio atirado naquela época. Assim, ia pro canto, não estava naquele, no primeiro amor, tá? Aquele primeiro amor que encontra e fala de Jesus para todo mundo, fala de Jesus, passa, olha o cavalo, fala de Jesus, olha para tudo fala de Jesus, porque a necessidade de dizer que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, a necessidade nossa é essa, e eu não estava legal, ia levar. Aí fui no culto, a nossa igreja tinha algumas igrejas menores, tinha uma maior e outras menores. Tinha uma que recém tinha sido fundada, eu acho que dava isso aqui, daqui para cá. Pouca gente, não é? Daqui bem. Eu cheguei lá. Aí, o pastor lá que estava lá, na época, convidado, assim, vamos fazer uma oração de agradecimento para Deus. Agradeça a Deus. Eu cheguei, Senhor, obrigado por ter me devolvido a minha moto, porque sabe que nós precisamos devolver a minha moto. A moto nem tinha aparecido, mas eu botei no meu coração e eu acreditei naquilo. Chegou no domingo, a delegacia me ligou e disse, achamos a tua moto, está inteira, não tem arranhão, não tem nada, inteirinha, como eu deixei, eles acharam. Uma moto que é difícil em você. Então, a gente às vezes tem que esperar. Tomézão, eu quero ver o milagre acontecer, para mim agradecer. Agradeça a Deus por qualquer coisa, por tudo que Ele fez, o que Ele vai fazer. Glória a Deus.
Porque a palavra do Senhor diz para nós pedir com fé. E tudo que pedir com fé, Ele vai acrescentar. Glória a Ele vai Deus. te dar. Nós queremos só coisas para nós, esquecemos do reino de Deus. Como a irmã, eu acho que foi domingo, leu ali ou falou, que não adianta nós acumular coisas aqui na terra, acumular tesouro no céu, porque é o céu que nos comanda. Nós temos que entender uma coisa: você é comandado pelo céu. O Espírito Santo não é daqui, ele é do céu, está aqui por misericórdia de Deus. É por isso que ele está aqui, por misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus nos amou tanto, e a palavra de João 3,16 fala isso. E tem mais uma, a palavra também diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, o lugar mais sensível que a gente Glória a tem. Deus, é verdade. Olha só, amor. Lá em Romanos, se eu não me engano, 28, 29, não me engano, eu sou ruim de memória. Diz que nada pode separar do amor de Deus. Sabe que é nada? Diz que nada que há no céu, na terra, nada que há nos principais lugar nenhum, nem altura, profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Então esse amor que Deus tem por nós, ninguém pode tirar. Glória a Deus. Aquele que anda perdido na rua, Deus ama da mesma forma. Aleluia. Salvação é outro esquema. Salvação é outro negócio. Salvação depende da tua convivência com o Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor, é verdade. Porque Ele já se deu. Ele se doou. Ele se deu. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. E nós somos salvos, transformados. Nós somos salvos. Glória a Deus. Agora a salvação, ela tem que seguir o que o Consolador vai te dizer. A casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Aleluia. Porque a palavra também diz que casa vazia vem a quantia de demônio que uma vez tu teve, vem 7 vezes mais. Imagina. Dentro da sua casa tem que estar o melhor. Dentro da sua casa tem que ser o melhor. Dentro da sua casa tem que estar tudo ajeitadinho com o Espírito Santo. Dentro da tua casa tem que ter as rosinhas, paredinhas, tudo certinho, os móvelzinhos tudo certinho, tudo limpinho, tudo direitinho, para que ele habite e diga: aqui eu me sinto bem, aqui eu estou confortável, essa é minha casa favorita. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Mas, se colocar em pé, Senhor. Em nome de Jesus. Ele está orando com você. Porque como eu falei, hoje a palavra é essa. Aleluia, glória a Deus. A palavra é o Espírito Santo. Para que você agora, estamos no meio da semana, não espere o culto de domingo para se renovar. Se renove a cada instante, a cada dia. Aleluia, glória a Deus. Para que domingo, quando você botar o pé na casa do Senhor, você venha diferente. Você venha cheio do Espírito Santo. Aleluia. E aproveite esse resto de semana Aleluia, glória a Deus. para isso que está em você. Contagiar o teu vizinho, contagiar os teus amigos. Para eles te perguntar alguma coisa, você quer entender melhor? Vamos lá na igreja hoje. Vamos lá na igreja. Vamos. Porque a melhor coisa que tem não é somente falar da palavra de Deus, pregar. A melhor coisa que tem é trazer uma pessoa e essa pessoa ser transformada. É Você verdade. vai saber, a minha coroa tem mais uma pedrinha. Tem uma pedra já esperando na minha coroa porque alguém vai transformar. Aleluia. A maior gratidão que temos Deus que muitas almas a gente trouxe para o Senhor. E hoje são homens e mulheres na presença de Deus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Homens e mulheres na presença de Deus. Não tem coisa melhor. Não tem maior milagre que a conversão. Às vezes nós queremos um milagre, o maior milagre é a conversão. Quando Deus toca
certo, mas coloque e deixe ele agir. Só faça a tua parte, só clame, só ore, só busque.